Ê! Oi.
Você tá mais duas aqui? Por enquanto, sim, eu não abri para ninguém, mas já tem gente na sala de espera. Eu mandei para as minhas meninas assim, ó, é assunto de prova, quem não assistir. Muito Aí bom. elas estão mandando assim, tem prova? Eu não sabia. Eu tô morrendo aqui, eu não vou. Juliana, só você. Se ficar assim, dá? Deixa eu ver. Funciona? Você tá me vendo? Não. O Vou deixar que ele você de tá fazendo? Você lado. tá pondo. Ah, você Peraí, vai deixar o tô computador na arrumando. sua Eu vou frente aí? botar. Claro que não, eu estou arrumando. Eu estava me arrumando. Tá Agora eu ali. estou arrumando aqui para ver como é que fica. Assim, muito, né? Assim. É melhor mais alto, né? Deixa eu pegar mais livros aqui. Eu preciso de um tripé. Agora que eu sou uma pessoa que fica fazendo essas palestrinhas, tem que ter tripé. Peraí. Vamos ver. Veja aí. Estou colocando vários livros em cima do outro. Agora já Agora. são 8 em ponto. Oi? Agora tá Agora bom, são não 8 tá? em Tá muito ponto. escuro? Tá muito escuro, Posso não tá? abrir? Deixa eu ver. Não, tá Oi? bom. Tá bom, tá ótimo. Peraí, me ajuda aqui numa coisa. Tá melhor assim ou preso? Eu gosto solto. Então tá bom. Então vou ficar solto. Posso Beleza. soltar as Nossa, não tá pessoas? escuro, você tem certeza? Tenho, tá Tô ótimo. achando que tá Vou super botar lá. escuro. Não tá Hum? super escuro. Você quer botar alguma luz atrás de você, mas eu vou soltar as pessoas, mas tá ótimo. Não, não vou por luz atrás de mim que eu não tenho. Acende a luz do corredor. A luz do corredor, a É luz que eu do pensei corredor. em ficar em outro lugar. A luz do Não, eu computador gosto daí. Você aceita pode chá vir. de amora? Obrigada, eu tô tomando café. Você pode virar um pouquinho pro lado, se você quiser, para aparecer mais a estante. Aí, tá ótimo. Adorei. Peraí, deixa eu ajeitar os livros aqui que ficou bagunçado. Eu não sabia que eles iam aparecer. Tá bom assim, fica Tirei um casual. monte Vou de soltar as livro. pessoas, Cássia. 8 e 1. Solta as pessoas, Juliana. Solta as pessoas. Tô soltando. Tem um monte. Tudo bem. Você vai me avisando, tá, dos slides? Na hora que for para eu colocar. O que foi, Muito meu bem? bem, vamos dando as boas-vindas a todos. Hoje é dia de fogo no parquinho. Para quem é minhas alunas aí, caderno na mão e caneta, já podem ir anotando, hein? Que vai cair Você na sabendo que prova, vai ter tudo. prova? É lógico. Ah, deixa eu dar um oi aqui para a Aline Andrade, para a Aline Monteiro, para a Andréa Passos. São todas minhas meninas. A Andréa Passos é do meu couve. Minha iniciada, Ó, sua neta. E as Aline são minhas amigas lá do Conhecimentos da Humanidade. ó. Muito bem, ó, tem mais gente entrando. A gente dá aqueles 5 minutinhos, tá, gente, para vocês irem se acomodando aí na sala, sentando. Já tá frio aí, é? Voltei. Aqui está Aqui tá uma um calor baita dos tempestade nessa uma noite maravilhosa de infernos. tempestade. Aqui está um Sério? calor dos infernos. Aqui tá. Nossa, então estamos no mesmo caldeirão. Estamos no mesmo Muito caldeirão. bem. Ah, Carol, beijo, Carol, Michele. Michele também Gente, é do aqui meu tá uma clube. tempestade. E a Carol, minha amiga. Muito Como é que eu bem. faço para ver as pessoas?
Você põe com todos os quadradinhos. 8h04, ainda está entrando gente. Estamos aguardando. Madalena está enlouquecida, porque hoje é fogo no parquinho, gente, para quem não sabe. Estamos aguardando loucamente por Eva este momento. também, conheço, minha amiga, beijo. E, gente, beijo para quem não é minha amiga e que eu não conheço, tá? Cá você Beijo agora aí. também. Agora você pare de mexer aí para que a coisa fique quieta. Eu queria, é que eu não consigo, eu queria ver as pessoas, mas eu não consigo. Como que você não consegue? Você tem que ir lá no Eu sou ladinho ali, libriana, ó. gente. Eu gosto de ver as pessoas, não consigo. Você está no celular, né? Era isso que eu ia perguntar agora. Você está no celular ou notebook? Eu estou no celular. É, então Tem você não vai aqueles ver as 3 pessoas. pontinhos. Em Não casa, dá, a no internet celular aqui em também casa é dá. muito intermitente. Dá, mas ela tem que ficar indo para o lado. Se você Não, quiser ver É, as então, fica indo pessoas. pro lado. no celular Vai, cara. apareceu, né? Tem como ver Oi, deitado. Carol. Agora eu tô vendo até você, Carol. Boa noite, Eva. Agora eu vi, tem que passar, mas deu para ver as pessoinhas, pelo menos. Muito bem. Isso, tem que passar. Você podia ter ficado no computador, né? É que eu tenho receio 8h05. Você pode fazer, internet. Cássia, uma sugestão também. Você pode estar online, falando pelo celular, e aí logar também o notebook só para ver, sem Boa, áudio. boa ideia. Eu tô ligando o notebook aqui, porque ele tava fazendo atualização. Eu já vou ligar. Mas a gente pode ir conversando, gente. Gente, que cabelo show é esse? Curtinho, maravilhoso? Cortado por mim mesma. Gente, essa viradinha com Chanel e tudo? Uau! Como assim? Ficou o máximo. É porque Gente, eu tô temos deixando meu bastante cabelo da gente cor na natural. sala. Eu tô deixando ele da cor natural. Aí eu cortei ele era bem mais comprido, né? Eu cortei pra ir tirando a tinta, né? Uhum. Não sei se a Juliana quer que eu fique falando de cabelo. Eu não quero nada, só quero que, né, as pessoas entrarem e depois já aviso vocês. Quem tiver perguntas, pode ou escrevendo no chat, ou depois levantar a mão virtual para que eu chame. Eu vou deixar todos sem som, tá? Porque senão o som às vezes atrapalha na transmissão. Então, quando vocês forem falar, daí eu coloco o som para vocês, tá? Ou vocês me abanam também, que a gente pode ver assim que a Cássia se decidir pelo lugar onde ela vai deixar o telefone. Tem as reações também, né, Ju? Você pode vir aqui e levantar tipo a mãozinha assim, né? Pode, também dá para ser pelas reações, ou tem a mãozinha virtual. Mãozinha virtual é mais fácil porque eu consigo ver sem precisar rodar vocês para o lado, tá? Porque daqui a pouco a gente vai para a Onde é a apresentação dos mãozinha slides. virtual? A mãozinha virtual fica lá em participantes. Via Aí notebook. você clica lá em participantes e ali embaixo, em cima, vai ter tipo uma mãozinha que você põe e ela fica aparecendo aqui para mim do lado do seu nome, onde está a lista de participantes. Aí eu vejo quem está chamando testar pra e ver a se eu sei gente onde vai é? chamando um por um. Pode, claro. Coloca ali que daí o pessoal já vê aí também. Enquanto... Aí, ó, Essa? viu? Mãozinha virtual. Aí ela fica do seu Legal. lado Não conhecia, e obrigada. também fica aparecendo para mim na lista. É mais fácil para eu visualizar, Show, né? show. Olha quem tá chegando aí pro fogo no parquinho. Oi, Dana! Bem, Dana Guedes. eu não tô vendo as pessoas ainda. Deixa eu ver. Mas ela tá aqui, tá? Não tá ainda Isso. aparecendo A no Dana Guedes? quadradinho, mas ela já está. Quem tá chegando para botar fogo no É que tá parquinho? dando Dana, tá conectando o áudio e depois aparece, né? A Agora câmera ela dela está aqui. entre nós. Dana está entre nós. Gente, para quem não conhece a eu já Cássia, até sei quem é, na verdade. será que tem alguém que não conhece a Cássia? Deve ter gente que não conhece a Cássia. Cássia, nós somos amigas há algumas encarnações, né? E Cássia na bruxaria tem quanto tempo, Cássia? Pelo 20, mais? Tem 25 Não, anos. pera.
que eu estou na bruxaria. 25 anos de Boa, bruxaria, Gabi. Cássia Só um foi. segundo, tá? Eu vou Tá, sair, tá. eu vou desaparecer um pouco e já volto. Peraí, aguenta aí. Oi, Deia! Tava esperando aparecer sua carinha pra te ver. Isso que Oi, dá a Ju. gente Oi, fazer Carol. reunião com... Oi, querida, que dá para fazer reunião com Libriana. Ô, Oi? Dana, abre o vídeo aí. Tem Aquelas Libriana? te mando. Oi, Eva Eu falei linda. isso que Você dá também é fazer maravilhosa. reunião com Libriana. Imagina, menina, eu tô de pijama aqui, não tava, eu só vim dar um oizinho mesmo, porque eu vou jantar aqui com o meu amigo na sala. Ai, não interessa. Abre de Que absurdo, você pode ficar Pelo aí. menos dá um beijo. Ah, o beijo vai aqui, ó, só no nosso coração. Dana, ó, eu tô jantando Visa- Gente, visa- Visualiza a minha imagem como vocês se lembram de mim. Você sabe, né, Dana, que quem não participar tem maldição, né? Não sei se eu avisei. Saiu da Justo, sala também já tá justo. amaldiçoado. Já fica o recado. Tu. Saiu da sala. Brincadeira, tá, gente? Ou não. Adoramos. a risada da bruxa. Agora é hora de fogo no parquinho. Vamos lá, Cássia. E aí? 8, ó, já ainda tá entrando gente. Vamos. 8h10. Eu tava Você se tentando fazer o que me resolveu? falaram, entrar aqui, você não dá para entrar 2 vezes a mesma conta, é isso? Dá, você tem que Dá. entrar pelo computador. Peraí, tô tentando. Agora acho que ele tá indo, agora ele entendeu. Espera um A Eva pouquinho. ficou com medo e Que aí disse eu que vou tá com o filho ficar- dela e não vai conseguir participar, vai só ouvir. Uai, mas Não tem pode ouvir, problema. ou qualquer poder coisa ver as escreve. Eu pessoas. já tive essas experiências. Oi, Ju. Oi, Cássia. Oi, Carol. Oi, Deia. Uhul! Oi, Fogo no parquinho! um beijo pra Olha, vocês. deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou. Oi, Carla! É esse fogo no parquinho? Tudo é fogo no né? parquinho hoje. Carlota! Que Ju, você tá me saudade de ouvindo? você. Eu tô te Calada, ouvindo. Você tá- tá entrando pelo me outro ouvindo? agora. Tô te ouvindo. Tá, porque o áudio aqui no meu celular, ele está picotando. Isso, Então- tá mesmo. Eu vou tentar entrar pelo notebook para ver se fica melhor, tá? Você já entrou pelo notebook, eu acho. Tá conectando o áudio da Cássia no notebook e sugere o fone de ouvido, que também ajuda. Deixa eu ver aqui. Vocês são meus. Agora estamos te ouvindo, não estamos agora. Estamos te vendo, não estamos te ouvindo porque você está sem som. Eu tô achando Agora sim. sensacional essa tendência. É, porque eu estava com som. Qual que é a tendência que eu não peguei? Tendência de cabelos brancos, de todas. Estou amando. Então, gente, eu tenho falta de pigmentação no cabelo, tá? Então, meu cabelo é branco desde os 18 anos, tá, amores? Esse Então, é o eu quero cabelo de dizer- verdade. Eu quero dizer que eu aboli tinta do meu cabelo desde o ano passado. Então, com essa moda de pandemia, ela já me pegou ó, antes do vírus. Então, muito bem. Pronto, Cássia? Não, você tá sem som, Cássia. Eu não tô vendo ela. Não? Eu tô vendo. Aqui Agora também. eu tô, mas ela tá sem som e tá congelando, tá indo e voltando. É, a gente dá pra ver pelo fonezinho dela. Cássia? Ela E tem que agora, dar vocês o estão me fone, ouvindo? Sim. Mas ela tá congelando. É aquela questão que ela disse que seria intermitente. Eu vou tentar. Ah, não, então, peraí, deixa eu ver aqui o que eu faço. É pelo seguinte, Porque a gente meu- também minha pode casa tem ouvir. de internet. A gente Eu pode vou entrar aqui no. o celular que é plano aí, 3G, 4G, e a visão fica no.
Não faz yoga, né? Ela é professora, né? Sim. Já está com 10 anos. Celular, vocês estão me ouvindo? Fala agora, Cá. Cássia, fala agora. Hum. Não caiu. Tenhamos paciência. Provavelmente é a internet dela. Enquanto isso, vocês pegam uma água. Dá para tempo de correr e fazer um xixi. Sheila, muito bem. Bruna já está aí. Bruna já está aí. Bruna vai ficar só ouvindo, tá tudo certo. Carlinha tem a modos. Vocês nem sabem que eu vou contar hoje que a gente vai ter Carlinha aqui também no simpósio. Novidade. Vamos lá para o final. Por isso que tem que ficar o mês inteiro mesmo. Muito bem, o palestrante caiu. Está voltando, não se desesperem. Gente, para quem tá, a gente está fazendo uma reunião online. Para quem não está entendendo nada, é porque a gente se conhece há muitos anos, tá, gente? Então, Voltei. eu falei que ia ser fogo no parquinho. Ó, tem gente aqui Voltei. que não nos conhece. Então, vocês se comportem, por favor. Eu Todos sempre vocês sabem com quem eu tô falando. Eu não. Eu quero que fique todo mundo feliz. Muito Gente, é bem. o seguinte, ó, vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei o Agora fone. sim, tá. Tá ótimo. Então eu vou ficar aqui mesmo e aí a gente pode começar a conversar, né? Oi, Aline! Pode começar, Cá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer que eu comece como? Falando sobre mim? Você perguntou quantos anos eu tinha de bruxaria, né? Eu Isso, tenho começa se 25 apresentando. anos. Meu nome é Cássia Larrúbia. Eu tenho 25 anos de bruxaria / paganismo, de práticas e estudos. Considero que a gente estuda forever, né? Então, eu tenho 25 anos de práticas e estudos. Já participei de alguns grupos, entre eles o Felinos de Baste, da Juliana. E, além disso, já fiz alguns trabalhos com paganismo, mas não ligado exatamente à bruxaria moderna. Entre eles, alguns trabalhos helênicos, né? Paganismo helênico, no caso. E acho que há uns 4 ou 5 anos, eu retomei meu trabalho na bruxaria moderna, nos moldes anteriores. Hoje eu formei um coven, que tem alguns integrantes, é um coven pequeno, chamado Lux et Umbra, que é o latim para luz e sombra. E a gente faz um trabalho, somos poucas pessoas, né? Um trabalho ligado à bruxaria moderna, bruxaria eclética moderna, mas não é Wicca. Né? Porque a gente tem algumas diferenças aí de posturas e crenças e trabalhos, por isso que a gente não se identifica como wicana, né? E é isso. A ideia dessa palestra surgiu porque a gente tem visto, eu acho, né, na verdade, que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre as mulheres dentro do meio da bruxaria. E aí vocês vão entender por que eu estou dizendo isso.
Aí a gente vai participar, vai ter aí uma apresentação e aí a gente vai conversando. A ideia é mostrar para vocês algumas pessoas, algumas mulheres que fizeram parte e são fundamentais para a história da bruxaria, tanto fora do Brasil, porque a bruxaria moderna ela tem uma, ela foi criada na Europa, né? Então vocês vão ver que tem bastante pessoas, tem bastante mulheres europeias, principalmente inglesas, e algumas americanas também, né? E também aqui do Brasil. Eu coloquei algumas pessoas aqui do Brasil para a gente conversar. Então, a minha ideia é apresentar essas pessoas para vocês, e aí depois a gente bater um papo, né? Sobre a representatividade feminina na bruxaria, né? Parece estranho falar isso, né? Porque quando a gente fala de bruxa, a gente já pensa logo em mulher, né? Mas a gente tem na minha concepção, a gente tem poucas mulheres hoje em dia em destaque, né, nesse meio da bruxaria, do paganismo. E eu acho que a gente pode inspirar outras mulheres a se juntar a nós, a ter um trabalho de destaque, né? Tudo, obviamente, pensando no cenário, né, neopagão e bruxo no Brasil, muito mais do que qualquer tipo de necessidade de aparecer, esse tipo de coisa, né? Porque não é essa a ideia, na verdade. Então, é isso. Você quer colocar aí, Ju, a apresentação? Vamos lá. Começar? Aí depois, se vocês quiserem fazer perguntas, aí a Juliana vai olhar aí pra gente, a gente vai batendo papo, tá? Porque a ideia é assim, eu fiz uma apresentação pra gente poder começar e tal, mas a gente pode depois bater um papo mesmo, né? Não tá tão linda. Muito bem. Mulheres na Para bruxaria. virarem Pode passar para o primeiro o próximo começo slide. da. Peraí, deixa elas admirarem aqui, deixa eu tirar uma foto. Porque Deixa. isso está muito bonito, viu? Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito orgulhosa. Aí. Vocês estão vendo bem? A tela estão, né? É que, como eu estou no celular, às vezes ela sai meio quebradinha. Não, a de cima. Slide 2. Essa? Agora aqui. Isso. Então, quando a gente fala de bruxaria, a gente fala de bruxa, a gente pensa logo em você colocar ali bruxaria no Google, e foi isso que eu fiz, e eu peguei algumas imagens a partir dessa pesquisa, você vai encontrar imagens femininas, né? A menina que quer saber como é que faz para ver, você vai ter uma estudante, né, de bruxaria, você tem aqui até um grupo, né, com uma... Essa moça, inclusive, ela é aqui de São Paulo, é a Cláudia Raissa, o nome dela, ela é sacerdotisa da tradição nemorense, se eu não me engano. Você tem aí uma moça estudando, e isso, né, a gente vai ter mulheres mexendo no caldeirão, imagens de mulheres na vassoura, né? E aí é isso que a gente coloca bruxa ou bruxaria no Google. A gente vai falar sobre destaques na bruxaria, a gente vai pesquisar quem são os nomes principais da bruxaria, muda um pouquinho de figura. Para o outro slide, por favor. Aí você vai ter homens. Né? Aqui nessa foto a gente tem até o Paulo Coelho, né? Porque é considerado mago, bruxo, né? Aí a gente tem algumas pessoas conhecidas, que é aqui do Brasil, que é uma pessoa bastante famosa, o Raymond Buckland e o Gerald Gardner,
né? Eu não coloquei muitas fotos, mas quando você vai pensar, você vai pesquisar nomes importantes da bruxaria, geralmente o que você encontra são homens, que é bastante peculiar, né? Digamos assim. E aí, entrar nesse mérito, se os homens podem ou não, tá? Porque todo mundo pode estar junto, todo mundo pode participar das coisas, não tem problema nenhum. Mas é curioso como acaba se tendo uma espiritualidade ou religiosidade, ou até mesmo bruxa, né? Existem bruxas que não veem a bruxaria como uma religião ou como uma espiritualidade, né? Mas como uma prática. É sempre nomes masculinos, né? Então, a minha ideia é mostrar um pouquinho para a mulher também na bruxaria. É isso, você que pode passar. Pode passar o próximo já. Então, o que eu pensei? Eu pensei em mostrar para vocês algumas mulheres incríveis que fizeram parte da história da bruxaria e como elas são importantes a nossa vida hoje como bruxas, mesmo que seja da Wicca, ou que a gente não tenha um caminho espiritual. Mesmo assim, se a gente está hoje aqui conversando sobre bruxaria, deve muito a elas. E a primeira delas é a Doreen Valiente, é acho, um dos nomes mais importantes da bruxaria moderna. Por quê? Oi? Alguém está falando alguma coisa? Não, Tudo certo? pera. Acho que deu uma... Vocês estão me ouvindo Deu um bem? eco. Né? Eu Tem acho alguém com que o microfone Fê deve aberto? ser aí no seu. Não, não abram os microfones, tá, gente? Porque pode dar eco. Não, esse pra mim não tá. Fê, deve ser aí, porque aqui em Floripa está chovendo seu. horrores. Deve ser aí. Acho que é o seu. Não, não é o meu, é o da pessoa que tá ouvindo. Pode continuar, que pra mim tá normal. Pode seguir? Pode. Tá. Então, se vocês não estiverem me ouvindo alguma coisa, vocês falam, tá? Porque pode ser que aconteça. Aí eu dou um aqui. Então, a Doreen Valiente, ela esteve com o Gardner no primeiro coven do Gardner, né? O criador da Wicca. E a Wicca é uma das principais vertentes moderna. A gente tem outras vertentes do começo do século passado. E aí a gente pode dividir talvez, não sei se tem mais aí, né? A gente vê a tradição Fere, que foi criada na mesma época. A gente tem o Gerald Gardner e a gente tem o Robin, que criou o clã do Tubal-Caim, né? Vocês bem podem perceber. E, porém, acho que tem a tradição que mais cresceu, né? A Wicca se tornou, inclusive, uma religião, né? E as pessoas falam muito que deve-se muito a Doreen Valiente, porque ela coven do Gerald Gardner, ela já tinha conhecimentos de magia, já tinha participado de alguns trabalhos ligados à magia, e quando ela entrou para o Gardner, ela pegou um monte de rituais que o Gardner tinha. Dizem as pessoas que ele, inclusive, pagou para o Aleister Crowley fazer os rituais para ele. Algumas pessoas dizem que isso não é comprovado, mas outras dizem que é verdade, que é isso mesmo. E que a cliente, quando ela entrou para o coven do Gardner, ela pegou as coisas que ele tinha criado e ajeitou para que as coisas fizessem mais sentido para o Gerald Gardner, que era criar uma religião baseada no feminino e na deusa, né? Do Deus, né? Nessa polaridade.
Então, nesse processo é que a Doreen Valiente pela mais conhecida versão da carga da deusa. Acho que muitos de vocês conhecem, né? É uma oração que é dada em primeira pessoa, como se fosse a Deus, né? E geralmente nos rituais de Wicca e de bruxaria moderna, quando você sacerdotisa lê a carga da deusa, ela está trazendo para o círculo, né? Ela foi responsável por mudar. Tinha uma versão anterior, que era do Crowley, e essa versão ela mudou e aí foi criada a versão que vocês conhecem, né? Além disso, a Doreen Valiente também o Robert Cochrane, que eu falei para vocês agora há pouco. Robert Cochrane é uma tradição que era mais folclore, tradições e folclore britânico. O grupo dele, o clã Tubal-Caim, existe até hoje, né? É mais ligado à bruxaria, digamos assim. E a Doreen Valiente é considerada por muitos a mãe da bruxaria moderna. Ela escreveu muitos livros, ela foi uma entusiasta propagadora da bruxaria, e não está mais entre nós desde 1999, mas a obra dela é eterna. Na sequência, a gente tem a Maxine Sanders. A Maxine Sanders, ela ainda é viva, é uma senhora, né? E foi fundada junto com o marido, então marido da época, Alex Sanders, da tradição de bruxaria. Alguém falou que está dando eco e cortando. Então, mas não é para. Com o mesmo problema? Não, acredito. Estava cortando para alguns lugares. Cortando, cortando. Deve ser o seu, Cá. Vocês me esperam só um segundo, eu vou ver se eu arrumo um lugar, tá bom? Só um minuto. Sendo que todas fiquem próximas ao modem. Se começar a falar que fechem outras abas do computador ou do celular. Fala de novo. Melhor? Não. Agora eu que estou ouvindo cortado. Fica bem próxima do modem. Ju, tá ouvindo? Não. Gente, eu vou entrar de novo. Eu mudei de ambiente em casa e eu vou ter que entrar pelo notebook. É rapidinho, tá? Um pouquinho eu já volto. Nós estamos aguardando. Enquanto isso, vocês podem ler o slide e aproveitarem para tirar fotos. Se alguém quiser que eu volte um slide, também pode pedir aí que eu volto. Aproveitar para passar a lista aqui para ver quem está na sala. Pronto, ela já está voltando. Não se desesperem. E agora? Voltei. Voltei, muito bem. Agora eu acho que Melhorou está muito. bem melhor. Então vou continuar, beleza? Beleza. Nossa, melhorou horrores. Muito bem.
Agora, Juliana, eu não tô ouvindo não, Ju. Você tá falando, eu não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? E agora? Seu áudio tá desligado, eu acho, Ju. Eu não tô te ouvindo. Não, não tá não. Não tá não, meu áudio tá ligado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Então, beleza, Agora, vocês estão me ouvindo, né? Eu não ouço a Juliana, mas vocês estão me ouvindo, né? Cássia, põe o fone. Então, tá bom. Então, eu vou continuar aqui. Então, a gente tem... Deixa eu baixar isso aqui. Então, eu estava falando da Maxine Sanders, né? Peraí, deixa eu ver se sou eu. Agora vai. Estão me ouvindo? Juliana, fala alguma coisa, por favor. Agora foi! Tô com fone. Muito bem. Tá, pronto. Então, tá bom. Desculpa aí, gente, por toda essa celeuma, mas agora vai. Então, Bora, tá bom. bora. Então, a gente estava falando que então a Maxine Sanders ela foi fundadora dessa tradição alexandrina de bruxaria. A tradição alexandrina ela é muito similar à gardneriana num princípio, mas dizem que hoje em dia já não é mais tanto assim, que hoje em dia eles já são mais diferentes, assim. Então, eles foram grandes propagadores, gente. Na década de 60, quando essas pessoas apareceram, a Maxine Sanders era uma mulher estonteantemente linda. E o Alex Sanders, ele se dizia o rei das bruxas, né? E ele tinha, assim, esse desejo de ser alguém muito, muito conhecido por conta da bruxaria. Algumas pessoas dizem que ele era bem picareta, na verdade, mas o fato é que eles conseguiram popularizar muito a bruxaria e a Wicca, né? Na época, acho que não tinha tanta essa diferença, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas a Wicca foi se consolidando como uma religião e separado de outras vertentes da bruxaria e do paganismo conforme o tempo foi passando, né? No começo, as pessoas achavam que tudo era bruxaria. E até os anos 90, continuou assim em alguns lugares, como aqui no Brasil. Mas, enfim, a Maxine Sanders era uma mulher estonteante. Eles faziam vídeos, eles apareciam na TV. O Alex Sanders fez diversos documentários que passavam na televisão, né? Porque imagina, bruxos, né? Bruxos na década de 60, no século 20. Então, eles foram extremamente importantes para a disseminação, né, da bruxaria moderna. Eles acabaram se separando, mas a Maxine Sanders continuou e continua até hoje a história dela nesse caminho da bruxaria, né? Ela tem um coven hoje chamado Stag King. Se vocês tiverem interesse, vocês podem colocar o nome dela no Google. Ela tem um Medium, no qual ela escreve diversos textos. Bem interessante o trabalho dela. E ela viaja ao mundo dando palestras, né? Ela teve, inclusive, aqui no Brasil em 2016, na 11ª Conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa. É uma pessoa bastante importante. E é isso dela. Aí você pode passar para o próximo, por favor, Ju. A Janet Farrar é, pessoalmente, a minha favorita. Eu gosto muito da Janet Farrar. Ela foi membro, ela participou do coven do casal Sanders na tradição alexandrina e ela, nesse coven, conheceu o Stuart Farrar. Stuart Farrar era um jornalista. Ele foi fazer uma matéria sobre o casal Sanders, né? Sobre a Maxine e o Alex Sanders. E acabou se tornando, acabou entrando para o coven, né? Ele foi lá só para fazer uma matéria, se encantou por tudo aquilo e acabou entrando para o coven. Ele conheceu a Janet, então, e aí eles foram iniciados em todos os 3 graus, né, da tradição alexandrina, e na sequência saíram, né, do coven do Alex Sanders e criaram os próprios covens, né, durante muitos anos. Mas o mais importante é que tanto a Janet como o Stuart Farrar, eles escreveram livros
muito importantes para a disseminação da bruxaria no mundo. Foram esses livros: 8 Sabás para as Bruxas, A Deusa das Bruxas, O Deus das Bruxas, A Bíblia das Bruxas, e entre outros. Eles escreveram muitos livros. Além de escrever os livros, eles criaram rituais que a gente usa até hoje. Rituais de Wiccaning, que seria um batismo dentro da bruxaria, né? Quando uma mãe tem uma criança e os pais são bruxos, tem um filho bruxo, então eles podem fazer esse ritual. Então o ritual de Wiccaning deles é utilizado até hoje, assim como o ritual de casamento e ritual de passagem quando o bruxo morre, né? Eles criaram esses rituais e tem nos livros deles, e esses rituais são muito utilizados. Então, assim como rituais de auto-iniciação. Em 1993, se eu não me engano, o Stuart Farrar faleceu. Ele era bem mais velho que a Janet, né? E ela, então, depois de... Na verdade, tem uma fofoca do casal Farrar. Num determinado momento, eles conheceram o Gavin Bone. E eles tiveram uma relação a 3 durante alguns anos. E aí, depois que o Stuart faleceu, a Janet se casou com o Gavin Bone, com quem ela é casada até hoje. Se ela era muito mais nova que o Stuart Farrar, ela é bem mais velha do que o Gavin Bone. Então, uma fofoquinha para vocês saberem. E com ele, ela se aventurou por outras searas da bruxaria, a Janet. Com o Stuart, ela teve contato e escreveu e praticou uma bruxaria bem parecida com a Wicca, né? E hoje em dia ela trabalha outros tipos de ligações com a própria bruxaria, entre elas um trabalho de transe e um trabalho de possessão ou incorporação ou canalização. Aí, dependendo de com quem você fale, a pessoa vai usar um termo, né? Mas eles são entusiastas de pesquisas e trabalhos de canalização de mensagens de deuses, de incorporação de divindades. O coven deles, eles trabalham com isso também. A Janet é muito importante na história do paganismo por conta da criação autoral, né, de livros que ela escreveu, né? Além disso, ela também dá muitas palestras, viaja pelo mundo, ensinando a bruxaria. Ela tem covens nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ela mora na Irlanda, né? Então, eles têm covens, acho que na Inglaterra, na Irlanda, na Itália e nos Estados Unidos. Ela com o Gavin Bone. Pode ir passar. Agora, eu vou colocar aqui para vocês uma pioneira brasileira. É a Mavesper C. Kerwin. A Mavesper, ela é uma sacerdotisa wicana. Ela já está nesse rolê da bruxaria há mais de 30 anos. Ela foi fundadora da primeira tradição de Wicca brasileira, que é a tradição diânica do Brasil. Ela tem essa tradição até hoje e ela trabalha com... Para quem não conhece, uma tradição diânica é uma tradição que trabalha apenas com a deusa. Ela, diferente da Wicca ou de outras tradições ligadas à bruxaria moderna, ela não tem o foco muito importante ou igualitário com o Deus. Ela trabalha mais com a deusa. Eu não sei como é que é hoje o trabalho da Mavesper, né, se ainda é assim, mas o fato é que ela tem essa tradição diânica do Brasil. Uma tradição diânica tem um destaque maior para a figura feminina do que igualitária ou mais o masculino, né? Ela é uma pesquisadora de teologia comparada, ela é advogada, a Mavesper, ela mora em Brasília, né? E ela organiza diversos eventos neopagãos. Todo ano tem um evento da tradição dela, no qual ela convida pessoas para palestrar, né?
e às vezes o evento é online, já foi mais online até do que já foi em outros momentos, assim, antes da pandemia, eu quero dizer, né? E ela tem uma preocupação muito grande com questões políticas relacionadas à diversidade religiosa. Então, ela é uma pessoa que luta para que a pessoa que se diz neopagã ou wicana possa ter uma celebração, por exemplo, na morte, como uma pessoa católica pode. Ou que a pessoa possa se dizer wiccaniana, numa ficha do IBGE, por exemplo, quando ela vai responder alguma pesquisa. Enfim, ela tem essas preocupações, são bastante legítimas, né? E se preocupa bastante em defender o Estado laico. Ela tem uma participação política bastante proeminente, né? Em 2003, a Mavesper lançou um livro que chama Wicca Brasil, Guia de Rituais das Deusas Brasileiras. É bastante interessante, né, a gente ter essa possibilidade, porque a gente acaba, como bruxo, trazendo muito os deuses de fora, né? Até porque o Brasil é um país plural, né? Um país que tem gente do mundo todo. Então, a gente acaba trazendo muito, muito de fora, assim, né? Mas ela se preocupou em dar voz aí também às deusas brasileiras. Então, é isso. Eu coloquei aqui duas personalidades que são muito ligadas ao feminismo. Elas criaram tradições e desenvolveram trabalhos que ligaram a espiritualidade da deusa, seja na Wicca, seja no neopaganismo, né? Mas a espiritualidade da deusa, ou seja, a espiritualidade que enxerga a existência de uma divindade feminina poderosa, ao feminismo, né? Então, a Susana Budapeste é uma importante voz dessa, como é que se diz, dessa facção, desse cenário, né, da bruxaria e do neopaganismo, porque ela foi a fundadora da Wicca diânica, né, que a gente falou da Mavesper, né, que a Mavesper tem um coven de Wicca diânica. Quem criou esse conceito e criou essa ideia foi a Susana Budapeste, ela com mais uma bruxa que agora eu não me lembro o nome. Ela iniciou os trabalhos dela com movimento de espiritualidade feminina, né? O primeiro coven feminista nos Estados Unidos, tá? A Susana Budapeste, ela nasceu na Hungria, mas ela mora nos Estados Unidos há muitas décadas, desde 1959. Sendo que, se eu não me engano, ela nasceu em 1940. E aí ela criou esse coven feminista, né, na década de 70, e sempre conduziu muitos rituais, deu palestras, ministrou aulas, foi presa, né? Na minha pesquisa eu descobri que ela foi presa por ler tarô numa praça, vejam só vocês. Não sei se na década de 70, no começo da década de 70, acho que foi, ela foi presa por uma policial apaisana porque ela estava lendo tarô na rua, né? Aparentemente, pelo que eu vi, ela não ficou presa por muito tempo, mas o fato de isso ter acontecido com ela abriu precedentes para que se repensasse essa ideia de que a pessoa bruxa não poderia exercer seu ofício, né? Na rua, por exemplo, né? Numa praça, alguma coisa assim. Então, e aí ela, conhecida mundialmente como a mãe da Wicca diânica. Pode ir passar, Ju. A Starhawk é muito conhecida por conta do livro A Dança Cósmica das Feiticeiras. É um livro muito bacana, muito importante e foi base para muitas bruxas na década de 80 e 90, né? Ela é autora, ativista. A Starhawk tem um trabalho de ativismo ligado à sacralidade da Terra que é impressionante, gente. Ela
como vocês veem aí no slide, ela inclusive é designer de permacultura, né? Em 79 ela escreveu o livro A Dança Cósmica das Feiticeiras e ela já fundou diversos grupos. Ela também é muito ligada à tradição Feri, que eu tinha falado para vocês no começo da palestra. Ela foi iniciada, se eu não me engano, na tradição Feri. E a tradição Feri foi criada pelo Vitor e pela Cora Anderson. Eu não tenho muitas informações para passar para vocês sobre a tradição Feri, também não é muita ideia da nossa palestra, né? Mas eu sei que ela foi iniciada nessa tradição e ela foi um nome muito forte para a expansão dessa tradição na década de 70. Ela foi a fundadora do Earth Activist Training, no qual ela ensina design de permacultura baseado na espiritualidade e foco no ativismo, e é um ativismo para preservar a sacralidade da terra, né? Um ativismo contra grandes corporações, um ativismo contra a destruição do planeta, né? Contra a destruição da nossa mãe Gaia, né? Ela é fundadora da Reclaiming, que é uma tradição que eles não gostam muito de ser chamados de tradição, mas é uma tradição de bruxaria moderna, que é uma comunidade internacional de mulheres e homens que trabalham para unificar a espiritualidade baseada na natureza e o ativismo político. A Reclaiming é muito ligada ao ativismo político e a Reclaiming tem um braço aqui no Brasil, que se chama Reclaiming Brasil. Se vocês tiverem interesse, é só colocar Reclaiming Brasil, que vocês vão encontrar a comunidade no Facebook. Eu acho até que eles têm página na internet também. E é bastante forte essa ligação com o ativismo mesmo, ativismo político e ativismo, como é que se chama? Um ativismo para a terra, né? Para a preservação da natureza, né? Enfim. Alguém escreveu aqui que eles fazem uns feitiços, é verdade. O pessoal da Reclaiming trabalha bastante com sigilos. Então, quando por exemplo, quando teve aquela queimada na Amazônia, eles distribuíram sigilos, um sigilo que foi feito, né? Por uma pessoa da tradição, não é nem aqui do Brasil, essa pessoa é de fora. E Carol, então, esse daí mesmo que eu tô falando, o rito de queimadas na Amazônia. Então, eles disponibilizaram um sigilo e as pessoas de todas as tradições, de todos, né, do paganismo no geral, e pessoas interessadas foram convidadas a participar para ajudar a chover na Amazônia. Foi bem legal. E eles têm outros trabalhos também, sigilos de proteção para quem vai em protesto, sigilo de proteção para pessoas que são ativistas políticas. É bem bacana o trabalho deles. Pode passar. Agora a gente vai entrar nas autoras famosas. Essa a Juliana gosta, né, Ju? Laurie Cabot. Ela é uma sumo sacerdotisa norte-americana. É uma das primeiras bruxas a popularizar a bruxaria nos Estados Unidos. Ela e o Raymond Buckland foram responsáveis pela democratização, pela chegada da bruxaria nos Estados Unidos, né? O Buckland, que foi iniciado por uma iniciada do Gardner, e aí criou a própria tradição e levou a bruxaria para os Estados Unidos com grande sucesso, escreveu muitos livros, né? E detalhes sobre o Raymond Buckland, que ele foi iniciado pela esposa dele, Rosemary Buckland, mas poucas pessoas sabem quem é a esposa do Raymond Buckland. Mas a Laurie, então, ela tem hoje acho que 87 anos. Ela é criadora da tradição de bruxaria hermética Cabot Kent. Escreveu alguns livros muito importantes, como O Poder da Bruxa, que acho que toda bruxa que começou na época que eu e a Juliana começamos, leu esse livro, que acho que foi o primeiro livro de bruxaria, não foi, Ju? O primeiro livro de bruxaria que chegou aqui no Brasil? Primeiro traduzido e primeiro que chegou, foi. E é um livro incrível. É muito bacana a visão da Laurie sobre bruxaria, sobre os deuses, sobre a Laurie tem uma coisa de trabalhar com hermetismo, né? Na bruxaria, como vocês bem podem ver pelo nome da
tradição dela, né? Em 1900, na década de 70, ela foi declarada como a bruxa oficial de Salem. Dizem que a Laurie Cabot é a responsável por Salem ser hoje o que é, né? Uma cidade que respira bruxaria e outras manifestações religiosas, de espiritualidades pagãs e esotéricas. Tem até lá a igreja satanista lá em Salem, né? E eles têm a cidade vive em função dessa coisa criada aqui para... Olha aqui, ó, a Aline Marinheiro já foi para lá. A Aline mora em Nova York. E ela já foi, ela tá falando aqui que ela nunca foi num lugar com tanta vibe de bruxa como Salem. Posso imaginar, que deve ser incrível mesmo. Lugar maravilhoso, Aline. Que momento inveja branca de você. Já estive lá também e eu quero morar lá. Aí, a Laurie, ela trabalhou muito para ajudar as pessoas a sair do armário das vassouras, né, como a gente diz, né, para as pessoas poderem ter o direito, né, de falar que são bruxas, de ter os direitos de culto e tudo mais, né, lá nos Estados Unidos, né, ela foi bastante importante, uma série ela e a Starhawk, eu acho que são extremamente importantes aí nessa ideia de democratizar a bruxaria, no sentido de que as pessoas pudessem dizer que são bruxas, né? Sem medo, né? De serem hostilizadas, esse tipo de coisa. A Laurie continua residindo em Salem, ela possui uma loja lá, chama The Cat, The Crow and The Crow. É uma das bruxas mais conhecidas do mundo, a Laurie Cabot, por causa do trabalho dela, né? Tanto com os livros, quanto com a história, a figura dela, porque ela sempre andou de capa, sempre andou de chapéu, né? Ela sempre foi assim, uma pessoa que sou bruxa mesmo, e dane-se, né? E ela é considerada uma lenda de Salem, uma respeitada celebridade local. A Aline até foi muito querida quando ela foi até Salem, ela trouxe para mim ela me mandou lá dos Estados Unidos um incenso que ela comprou na loja da Laurie. Incrível. Eu também. Bom, é isso. Eu também tenho coisas que a Juliana trouxe para mim de Salem. Ela me mandou pelo correio também, sacolas e incensos e uma série de coisas. Pode passar. Aí a gente vai, não podemos sair dessa palestra sem falar da Márcia Frazão como uma bruxa famosa, autora famosa. A Márcia foi a primeira bruxa a escrever livros sobre o tema aqui no Brasil. A obra da Márcia Frazão foi o primeiro contato de muitas mulheres com a bruxaria. Eu, por exemplo, sou uma delas. O meu primeiro livro de bruxaria foi o Revelações de uma Bruxa. Ela foi muito importante porque ela escrevia livros numa época em que a gente tinha muito pouco livro aqui no Brasil. Não tinha internet, né? Não tinha Amazon, e a gente tinha que... a gente dependia das editoras lançarem livros de bruxaria, né? E a Márcia, eu acredito que a Márcia tenha sido responsável por um momento histórico ali na década de 90, no qual as editoras começaram a querer, sim, publicar livros sobre bruxaria, né? Porque os livros dela faziam muito sucesso. Então, ela é bastante conhecida pelo Cozinha da Bruxa, Revelações de uma Bruxa, O Gozo das Feiticeiras e muitos outros livros. Tem A Casa da Bruxa, tem Amor se Faz na Cozinha, tem A Panela de Afrodite, ela tem muitos livros incríveis. E eu acredito que a Márcia é uma figura muito importante e que nós, bruxas, seja de qual vertente nós formos, se nós estamos começando, se nós somos antigas, nós devemos sempre nos lembrar da Márcia Frazão. Hoje você não encontra livros da Márcia Frazão facilmente, eles não existem em PDF, é uma coisa bastante incrível. Você não acha PDF dos livros da Márcia, eles não são mais editados, então se você quer comprar um livro da Márcia Frazão, você precisa comprar no sebo, né? No Estante Virtual, enfim, alguma loja. Mas eu acredito que é muito importante que a gente
preste sempre nossas homenagens e reverências a Márcia Frazão. Ela não escreve mais, ela não está mais nesse meio, assim, né, como autora, né? Enfim, ela não é uma figura, ela fica lá na casa dela em Nova Friburgo, fazendo alguns mapas astrais desenhados e tal, ela é meio figura, assim. Mas ela é importantíssima, gente. Então, sempre peço que todos que se interessem pela bruxaria tenham sempre uma reverência à Márcia Frazão quanto à Ana Vesper, porque elas são importantíssimas. Pode passar. E aqui eu tenho um slide no qual eu coloquei algumas imagens de bruxas da atualidade. Eu coloquei algumas pessoas que eu acho aqui do Brasil extremamente importantes pelo trabalho que realizam e algumas lá de fora. Nesses slides que eu passei para vocês aqui, obviamente eu não falei de todas as bruxas famosas, né? Eu não falei sobre algumas autoras, porque senão ia ficar muita coisa, né? Então, depois, se vocês tiverem interesse, eu até não coloquei aqui no slide, mas eu vou pedir para a Juliana depois colocar aí eu posso colocar também aí no chat o meu endereço do meu Instagram, que é o Eleusis Arcádia, no qual eu faço muitas postagens sobre bruxaria, e o meu projeto Mulheres da Bruxaria está sendo postado lá quase toda semana. Às vezes eu dou uma falhada, mas eu tento manter um post por semana. Hoje, por exemplo, eu fiz o post, o Eleusis Arcádia tem entre Eleusis e Arcádia tem um underline, Ju, por favor. Eleusis underline Arcádia. Lá eu posto os perfis das bruxas. Lá com certeza vai ter muito mais bruxa. Tem bruxa que tem lá que eu não coloquei aqui porque ia ficar muito grande. E lá vocês podem acompanhar esse processo que para mim é importantíssimo. Assim, eu acho que eu quero muito que todas se inspirem com a história das mulheres que ajudaram a criar esse caminho que a gente vive hoje. Antes de falar das bruxas da atualidade, que eu vou falar rapidinho em cada uma dessas aqui que tem aqui no slide, eu quero dizer para vocês que mulheres devem ocupar seu espaço na bruxaria, na minha opinião. E a gente tem muitas mulheres para a gente admirar e seguir o exemplo. Porque vocês veem que existem mulheres que estão nesse rolê da bruxaria desde a década de 60. E elas estão aí até hoje. Elas dão palestra, elas dão curso, elas escrevem livros, elas escrevem blogs, elas gravam vídeos. Né? Como a Janet e a Maxine Sanders, por exemplo. A Ana Vesper tem lá a página dela no Facebook. Né? A Márcia Frazão tem a página dela no Facebook, mas a Márcia não fala mais de bruxaria, tá? Mas essas outras, elas estão aí, elas existem, elas estão produzindo, elas estão vivas, elas estão levando a palavra da deusa e do Deus, né, para o mundo. Então, eu acho que são pessoas incríveis, inteligentíssimas. Algumas dessas bruxas estudaram hermetismo, cabala, angiologia. A Janet Farrar, que hoje estuda todos os fenômenos de incorporação, possessão, e, enfim, né, e transes, né? Continuam fazendo coisas maravilhosas. Então, acho que elas são grandes exemplos para nós e grandes exemplos de que nós temos o nosso espaço e que nós podemos ocupar, sim, o nosso espaço sem tirar o espaço de ninguém, sem criticar ninguém, nada. Somente colocar a nossa figurinha, né, a público e mostrar aquilo que a gente conhece, porque muitas de nós têm muito conhecimento, muitas de nós têm uma trajetória muito bonita, que vale a pena ser conhecida pelas outras, e aí a gente vai criando com isso sementes, e criando novas bruxas, e criando novas histórias que vão ser, daqui a alguns anos também, repartidas aí para novas bruxas, e assim a gente vai. Eu vou finalizar aqui falando sobre algumas bruxas aqui do Brasil. A primeira bruxa de cima à esquerda, que vocês estão vendo, é a Petrúcia Finkler. Ela tem um trabalho muito bacana de bruxaria tradicional moderna.
Pode parecer estranho você falar bruxaria tradicional moderna, mas tem motivo para isso. Ela tem diversos cursos, ela foi iniciada na Inglaterra, ela tem um trabalho maravilhoso, vocês podem encontrar a Petrúcia tanto no Instagram, como Petrúcia Finkler, como Casa Panteon, que é o espaço que ela tinha, né, e que agora é virtual, né, no momento. A segunda é a Cris Morgan. A Cris Morgan é dona do Via Paganus. Ela é uma bruxa eclética, bruxa moderna eclética, mais parecida com a bruxaria que eu pratico, acho que a Juliana também. A Cris, ela dá muitos cursos. Ela dá cursos dos mais diversos assuntos dentro da feitiçaria, da bruxaria prática, né? E ela faz rituais públicos também. Ela tem um canal no YouTube, o canal dela é bem bacana, e vocês também podem encontrá-la no Facebook. A Patrícia Elysium é uma bruxa hecatina, que é a terceira, né, de cima. É uma bruxa hecatina, ela também está ligada com a bruxaria moderna, ela é iniciada em algumas tradições, como a Fellowship of Isis. Mas o trabalho da Patrícia, o que move a vida dela, a grande paixão, o grande amor da vida dela é Hecate. Ela tem um círculo no qual ela ensina as pessoas o culto de Hecate, ela tem informações seguras, ela tem informações que são disponibilizadas depois de muita pesquisa. E esse círculo de Dadoforos, acho que chama, Dadoforos, como é que é, Carol? Você pode falar o nome certinho? Oi, posso? É a Círculo de Dadosforo, que é o epíteto da que porta e leva a luz. Obrigada. Ela tem esse círculo no qual eles fazem alguns rituais, tem práticas e tem ensinamentos, né, a respeito de Hecate. É um trabalho muito bonito, gente, vale muito a pena vocês conhecerem. Aqui embaixo da Petrúcia, acho que todo mundo, não vou dizer todo mundo, né, mas é uma bruxa muito famosa aqui do Brasil, que é a Lua Serena. A Lua tem um trabalho de anos, eu acho que faz uns 15 anos que a Lua grava vídeo no YouTube. Ela tem uma playlist de vídeos sobre livros de bruxaria, que é uma coisa incrível, assim. Ela fez vídeos falando de, sei lá, tem mais de 50 vídeos falando sobre livros de bruxaria, mais diversos livros. Falando um pouquinho sobre do que se trata o livro, o que a pessoa pode encontrar ali, né, fazendo resenhas, né, dos livros. Ela tem um espaço lá em Taubaté, que é onde ela mora, que chama Instituto Mãe Terra, que tem diversos cursos. A Lua tem um clã que chama Semente Ancestral, que agora em agosto fez 10 anos. Ela já iniciou um monte de gente, o clã dela é enorme. Ela é casada com o Herman, né, que é o Elfo Lunar, é Lua Serena e Elfo Lunar. Eles dois juntos têm um trabalho maravilhoso, vocês podem procurar no YouTube o canal da Lua Serena ou do Instituto Mãe Terra. Eles disponibilizam vídeos, são palestras, às vezes de 2 horas, 2h30 sobre os temas, super completas, com muito estudo, muito embasamento. É muito legal o trabalho dela, vale bastante a pena conhecer. Aqui a foto preto e branco é a Gemma Gary. A Gemma Gary é uma bruxa da Cornualha, né? Cornualha na Inglaterra. Ela é um expoente muito forte de bruxaria tradicional. A bruxaria como ofício, né? Ligada ao paganismo, no caso da Gemma Gary, sim, mas é uma bruxaria muito folclórica, muito ligada a costumes, que aí você vai até achar estranho, porque no livro da Gemma Gary ela fala que você pode fazer um ritual no pátio da igreja, né? Ela tem essa liberdade, porque ela transita, né? Visto que ela trabalha a bruxaria como ofício, né? Como prática, e não como religião pagã, né? Ou espiritualidade neopagã, ela tem aí umas liberdades, né? Então, nos livros dela, você não vai ter livro dela, Gemma Gary. Gemma com 2 M's, se eu não me engano. Nos livros dela, ela fala bastante da figura do deus cornífero
em várias possibilidades, desde Pan, passando por Quernunos, passando até pelo diabo cristão, né? Então, vocês veem aqui que ela tem até umas coisas aqui na foto, né? Ela é bastante conhecida, ela tem uma editora chamada Troy Books. É uma editora que só publica livros de bruxaria tradicional. Ela é um nome bastante proeminente, muitas pessoas que adotam a bruxaria tradicional se utilizam dos livros da Gemma Gary para trabalhar, né, para conhecer e aí criar os próprios rituais e feitiços. E a última é a Sorita Desti, que é uma bruxa que mora na Escócia. E a Sorita é responsável por uma série de trabalhos dentro do neopaganismo, da espiritualidade neopagã, tanto o Covenant of Hecate, né, que a Patrícia também é ligada, diversos trabalhos com Hecate, diversos trabalhos, ela tem livros sobre magia elemental, ela tem livros a respeito da Wicca, sobre a história da Wicca, sobre deuses, enfim, ela tem uma série de trabalhos bastante interessantes, até a Sorita tem livros traduzidos em português, pela editora Pensamento, se eu não me engano, se vocês quiserem, é Sorita Desti, né? É uma bruxa bastante importante também nos dias de hoje, dentro de tudo isso que eu falei para vocês. Tanto Obrigada, Carol. Tanto dentro do culto a Hecate, quanto ao Wicca, quanto à espiritualidade da deusa, quanto a tipos diferentes de magia, né? Aí falando mais da prática, ela tem um trabalho bem bacana também. Pronto. Terminei. Vamos terminar com um slide que eu achei hoje fazendo umas pesquisas, que é uma frase da Starhawk, que diz que a gente reivindicar a palavra bruxa é reivindicar o nosso direito como mulheres ao poder, a sermos também poderosas. Eu vou deixar essa frase para inspirar vocês ao trabalho neopagão, bruxo, em todas as suas vertentes maravilhosas. Vamos ser bruxa, gente! E aí, para terminar, uma fotinha minha com a Juliana. Tem foto mais antiga, mas eu não achei. Então, ficamos com essa. Vários momentos. Muito bem. Vários A gente teve algumas momentinhos. perguntas. Eu vou tirar as telas aqui. Então, vamos lá para o começo. Vou deixar aqui as perguntas. Peço que vocês fiquem com os áudios. Ficam com os áudios desligados e só quem for falar, daí a gente liga o áudio para não dar bagunça, senão a gente não consegue. Né? Vamos lá. Teve aqui no começo, vamos lá achar, que agora vocês falaram um monte aqui no chat, né? Vamos lá. Obrigada, Carol, por botar o nome das pessoinhas aí, para as pessoas poderem... Pessoal entrando, bababam. Tô achando. Bem no comecinho, aqui a Carol perguntou se na Itália também tinha. Era algum comentário da foto, mas você não colocou a pergunta e agora eu também não sei, Carol. Se você quiser repetir a pergunta. No começo, antes de perguntar, que eu não sabia que uma das autoras atualidades que faz pesquisa na área de bruxaria tradicional também traz conteúdos de bruxaria, também tem trabalhos, tem coven na Itália. Não sei se você comentou. É a Janet Farrar. Ah, Janet Farrar. A Janet Farrar tem um coven na Itália. Depois eu pego o nome de passo. Tá. E eu fiz a primeira pergunta aí do chat, se você ia comentar como se deu, enfim, um pouco da história da Mavesper e o Claudinei Pietro, porque hoje o Claudinei Pietro é o Claudinei Pietro, né, de termos de holofortes, mas muito devido à relação dele com a Mavesper. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Não comentei um comentário sobre isso. Não, porque eu perguntei, a minha pergunta foi para saber mais assim, por que que algumas autoras ou bruxas têm tanta expressão, importância, mas os holofotes não estão para elas. Então, eu vou falar um pouquinho, independente dessas pessoas que você citou, né? Eu vou falar a minha opinião, no geral, sobre mulheres. Eu acho que nós, mulheres, não somos criadas e incentivadas, melhor do que criadas, mas nós não somos nunca incentivadas a termos protagonismo. Né? É independente de quem seja, não sei se essa é a questão da Mavesper, mas eu acho que não, acho que no caso da Mavesper não é isso, mas no geral, né, eu acredito que nós não somos incentivadas tanto por nossas famílias quanto pela sociedade em que a gente vive de termos protagonismo na vida, né? Então, é sempre aquela frase, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não é do lado, não é na frente, é atrás, né? Dando força para o homem ser bem-sucedido, né? E eu acho que isso acontece em todas as vertentes, porque a bruxaria, o neopaganismo, o cenário, né, bruxo brasileiro, ele vai ser uma referência ligada ao que a gente tem na sociedade como um todo, né? Então você não tem mulheres na política, você não tem mulheres diretoras, muitas mulheres, né, no caso, né? Você não tem uma representatividade grande de mulheres na política, você não tem uma representatividade grande de mulheres diretoras e presidentes de empresa, né? As mulheres, elas têm os cargos gerenciais dentro das empresas, por exemplo, mas o CEO é sempre um homem, né? Você vai ter mulheres nos partidos, mas o candidato a presidente é homem, o candidato a governador é homem. As mulheres estão ali trabalhando para que eles sejam eleitos, né? Então, eu acho que na bruxaria acontece a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa Esse caso, ter a possibilidade e como é que se diz? Sei lá, a possibilidade de, dentro de nós e ao nosso redor, da gente se apoiar uma outra, sabe? E aí, assim, a gente conseguir ter espaço, assim, acho que a nossa solução é essa, no momento, como eu vejo. nesse Fala, Ju. caso aí eu vou fazer só um adendo, o Claudinei começou o trabalho dele aqui por São Paulo, né? Foi 2001, mais ou menos, quando ele começou a aparecer. Ele já circulava, principalmente pela Além da Lenda, na época que eu já estava lá com os grupos que nós tínhamos, mas ele não fazia parte, ele tinha um trabalho dele mais solitário, e a Mavesper já tinha um trabalho lá em Brasília acontecendo, quando eles se juntaram por conta de montar a Brauíca. Já era um trabalho dela, a princípio, antes de ser um trabalho dele, tá? Eles se separaram faz alguns anos, não sabemos exatamente detalhes, nem também caberia de a gente colocar aqui, né? Mas ela continua com o trabalho dela lá em Brasília. Eu vi num Né? material que eu A pesquisei que ela próxima ainda é pergunta que da a gente tem Brauíca. aqui, eu acho que é da Thaís, esse Taiwin, que foi como foi a iniciação da Mavesper. Não sei, gente. Deu uma Não faço cortada ideia. para mim. Eu vou fazer um adendo de novo, mas até onde eu sei, ela foi iniciada pela tradição diânica, não aqui no Brasil. Ela trouxe a tradição diânica para o Brasil, né? Então, ela foi iniciada em algum lugar com alguém que já era da tradição e trouxe essa tradição para o Brasil, que é um costume que eles têm e continuam tendo, né? Que o Claudinei faz esse trabalho aí. Ele vai e é iniciado e traz essa tradição para o Brasil para continuar a iniciar as pessoas aqui. Então, se eu tenho quase certeza que foi o mesmo processo. Ela não foi, ela foi iniciada fora, por alguém da tradição diânica mesmo. Oi, obrigada, Julia.
Outra pergunta que eu fiz ali mais pro final foi que comentou ali não sei o que, e daí eu me lembrei que tem uma que é bem popular aqui no Brasil, que é a Ed Von Phil, né? Só que acontece que vários lugares em que eu vi lives, enfim, nunca citam ela. Então eu fiquei nessa questão, por qual motivo? Tem, não sei se é uma fofoquinha de bucha, o que é, um climinho que tem, né? Foi uma Eu vou te falar nem por mim. lugar citam ela, eu vejo ela Vou te só falar no por mim, canal delas. tá? Eu não vejo ninguém falando. E daí eu queria saber, porque a Ed Von Phil, eu lembro, eu li todas as revistas quando era criança, da Ed Von Phil, enfim, né, quando era criança, eu gostava. E eu vi, assim, que o pessoal não fala dela. Deu saber o que aconteceu. Então, vai lá, Cássia. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, eu vou falar por mim, assim, eu não conheço o trabalho da Ed Von Phil. Eu lembro que ela tinha as revistas, mas eu nunca li. E eu acho que eu vi uma palestra da Ed Van Phil. Acho que eu fui uma vez eu fui no lançamento de um livro dela também. Lá em Paranapiacaba. Não foi não, foi aqui em São Paulo mesmo que eu fui. Mas eu Mas não ela conheço. estava com a gente na mesa. Não, tá A vendo? Ed Cássia. Von Phil era da época de 9 anos. Era bem criança mesmo. Quando a gente então, foi para um dos primeiros eventos. Pode falar. Tá ouvindo? Quando a gente foi para um dos primeiros eventos lá em Paranapiacaba, lembra? E ela estava na mesa com a gente. Acho que foi o primeiro, agora eu não lembro. Ou foi o primeiro que teve daquelas convenções que agora tem, né? Tinha, enfim, todo ano, né? Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo que nós fomos. Ela estava com a gente naquele evento. Tá vendo? Eu não me lembro. E eu realmente não coloquei a Ed Van Phil aqui nesses exemplos, porque eu não conheço o trabalho dela. Assim, ele não era, na época que a gente começou. Não, depois que a gente começou, sei lá, no começo dos anos 2000, né? Ela não era, assim, uma referência, sabe? Ela tinha o trabalho dela, porque ela misturava muita coisa, ela misturava com anjo, ela misturava com os negócios, e acabava não sendo muito referência para quando você queria seguir um caminho no paganismo, com os deuses antigos, né? Então, eu acabei não tendo interesse no trabalho dela por causa disso. Então, por isso, eu não tenho muito a falar a respeito dela. Desculpa. Tá, obrigada. Eu vou puxar o adendo também, Thaís. Mesmo, eu vi que tem essa. Oi, tá falhando. Oi, tô ouvindo sim. Tá me ouvindo? Então, a Ed Van Phil começou desenhando mangá. Depois, o trabalho dela era todo voltado para anjos, numa época que era esse assunto, assim, era tipo, nossa, tinha muitos livros sobre anjos. Vocês continuam ouvindo? Porque para mim tudo travou. Eu tô ouvindo. Continua me ouvindo aí? Uhum. Tá. Aí teve uma época que era moda sobre anjos e ela começou a escrever sobre anjos. Quando a Márcia Frazão começou com os livros, aí ela passou a escrever sobre bruxaria. Quando nós encontramos com ela nesse evento lá em Paranapiacaba, ela me disse que ela não era bruxa. Ela escrevia sobre bruxaria, pois era uma encomenda da editora. Se depois disso ela se iniciou, ela começou um trabalho de ofício, de qualquer outra coisa, eu não sei. Mas naquele momento, naquele dia, foi o que ela me disse. Ela disse, eu não sou bruxa. Eu escrevo aquilo que o editor me pede. Eu estou escrevendo sobre bruxaria nesse momento porque é o que está sendo pedido para mim pela editora.
Ela disse isso com todas as letras na mesa onde nós estávamos. É bom, não sei. Eu sei que muita gente ficou conhecendo ela por conta das revistinhas, né? Porque elas eram baratas e muita gente começou a ler por aí, né? Então, tem a sua participação, porque de uma forma ou de outra ela acabou trazendo as pessoas para cá, né? Então não deixa de ter a sua participação. Mas se ela se tornou bruxa depois, eu não sei. Naquele momento ali, quando começou, era isso. Tá, Tá? Eu quero obrigada. falar Eu uma uma dúvida coisinha aqui. também, a respeito da Wicca. Oi? Travou para mim. Travou? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Uma dúvida também a respeito da Wicca e as outras vertentes do paganismo. É só a Wicca, o conheço de Wicca foi o que eu vi ali dela, e não tem uma estudo do etismo, da astrologia, em que a gente vê, né, por exemplo, como Nork, né, entre outros, né, ordem, né. E daí eu queria ver se é a Wicca em si que não faz esses estudos ou só do que trazido aqui para o Brasil nessa vertente. Ó, eu estava cortando bastante seu áudio para mim, então eu vou ver se eu entendi sua pergunta, tá? Oi, Você queria tá. saber se a Wicca como religião, se ela tem a ver com as coisas que a Ed Van Phil escrevia, é isso? O que eu quero saber é o seguinte, se a Wicca em si, ela faz estudos como, por exemplo, a Mork e outras ordens que estudam hermetismo, cabala, astrologia, se a Wicca também Tá, faz esse tipo de entendi. estudos, ou se a Wicca, que a visão que eu tenho que é só essa ali nessas revistas lá, que ela é então, se a Tá, Wicca entendi. tem esses estudos ou não, ela só nessa pegada de anjos e tudo mais, Depende. mas só da questão da natureza, enfim. Então, depende. A Wicca não é uma ordem, né? Como as ordens herméticas, como você citou a Rosa Cruz, né? E outras ordens, né? Que a gente tem, Golden Dawn, tem uma série de ordens que são ligadas. Aí vai ter, dentro do estudo dessas ordens, vai ter Cabala, vai ter Hermetismo, vai ter Astrologia, vai ter uma série de estudos, né? Na Wicca, vai depender da tradição, se vai ter o estudo ou não, mas você pode fazer o estudo fora, se você quiser. Não vai ter problema se você quiser estudar Cabala, por exemplo. Tem uma série Não, de bruxos que estudam Cabala, né? Tem uma série de bruxos que estudam hermetismo. É possível você estudar isso e levar suas práticas, seus conhecimentos para dentro do grupo. É possível que o grupo estude isso, caso seja uma característica da tradição, né? No caso da Wicca mesmo, né? Que a gente está falando da religião Wicca. sim, eu não sou wiccan, é só uma curiosidade mesmo. Eu entendi. É que eu estou querendo explicar assim, que dentro da bruxaria moderna, você vai ter a Wicca como uma religião que tem seus dogmas e tem suas práticas como uma religião. Ou seja, se você vai ser wicano, você vai praticar como ela foi criada, aquela tradição foi criada, né? Você vai ter a Wicca gardneriana, a Wicca alexandrina, Wicca Six Wicca, que é do Raymond Buckland, a tradição Wicca diânica. Elas vão ter compêndios, vão ter uma estrutura que para você ser daquela tradição, você tem que seguir aquela estrutura que foi criada por alguém, né? Como se você quisesse ser um bandista, como se você quisesse ser kardecista, católico, enfim, que aí é uma religião. Aí você vai ter uma série de possibilidades que eu vou chamar de espiritualidade ou caminho espiritual da bruxaria, que você vai ter mais liberdade. Então, se você está num coven que resolve estudar hermetismo, esse coven vai estudar hermetismo, porque ele não está ligado, né, a um dogma, a um guarda-chuva ali. Então, o coven pode ser hermético, como, por exemplo, é o caso do coven da Laurie Colbert, né?
você pode estudar fora. Não tem nenhuma, em nenhuma das possibilidades de bruxaria, você vai ser impedida de estudar astrologia, hermetismo, cabala, né? Você vai estudar aquilo que você quiser. É uma crença e uma possibilidade espiritual muito aberta que respeita a sua individualidade, né? Então, se você quiser estudar essas filosofias ou práticas, né, ou conhecimentos místicos, esotéricos, você pode, não tem problema. Não necessariamente ele vai estar ligado à Wicca. Aí vai depender da tradição que você quiser seguir. Tá bom, obrigada. Entender? Deu para entender. Agora a super. gente Nossa, tem. você é uma enciclopédia bruxesca. Eu gosto. Agora a gente tem. Obrigada, Thaís. A gente tem a Andréa Passos. Aliás, muito bem, Andréa, que estava anotando. Ela perguntou assim: queria saber a opinião sobre ocultistas como John Fortune, Blavatsky, e qual o papel delas na nossa visão. Eu acho que elas são extremamente importantes para a criação da bruxaria moderna. Acho que sem a John Fortune e sem a Blavatsky não teria bruxaria moderna, né? Como a gente conhece. Porque você vai ter acontecimento, você vai ter essas pessoas vivendo em épocas nas quais elas vão criando estilos e conhecimentos que vão sendo passados, e aí uma pessoa que estudou com a Blavatsky criou uma ordem, e aí dessa ordem criou-se outra ordem, e aí dessa outra ordem criou-se a Wicca Gardneriana, porque o Gardner, ele era da OTO, do Crowley, e ele também frequentou a Mork. Então, a Blavatsky é considerada a maior ocultista moderna. Porque dela veio a Golden Dawn, dela veio a OTO, né? Assim, do que ela estudou, né? A gente diz, né? Foi, obviamente, que as pessoas foram criando outras coisas e tal, mas eu já ouvi de alguns estudiosos essa informação de que a Blavatsky, Helena Blavatsky, foi a maior ocultista moderna, né? E ela existiu ali no século XIX, se eu não me engano. A John Fortune, ela é bastante importante também, né? E acredito que essas bruxas que eu falei, por exemplo, a Doreen Valiente, né, a Maxine Sanders, essas que são mais antigas, com certeza beberam também de ensinamentos da John Fortune. É extremamente importante também. Elas só não estão porque elas não são da bruxaria, né? Elas são do ocultismo. Mas, como eu disse, ocultismo e bruxaria estão entrelaçados de alguma forma, né? Sempre. Então, super importantes. Eu, inclusive, quando eu comecei meus estudos, não tinham. Eu comecei pelo ocultismo, né? Porque eu, na verdade, entrei para a Nova Acrópole do Brasil quando eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos. E Blavatsky foi uma das primeiras que eu estudei, assim como Carlos Castaneda, que foi já o que me despertou, assim, até eu encontrar O Poder da Bruxa, que foi o primeiro livro quando eu tinha 15 anos. E aí já era 91, né? Então, eu acho que tem um papel bastante importante para esse pessoal que veio de antes, porque a gente não tinha essas informações ainda. No Brasil, teve muita gente das antigas que começou pelo ocultismo, né? A gente tem uma pergunta agora aqui da Aline Andrade sobre a Tânia Gori. Eu vi aqui. Eu devia ter colocado, gente, foi uma falha minha, porque eu acho que a Tânia agora é muito importante. Ela criou lá a Universidade de Bruxa, né? Lá em Santo André, que aliás é a minha terra, né? Minha terra que vivi a minha vida inteira. Hoje eu moro em São Paulo, mas dos 2 até os 32 eu morei em Santo André. E ela tem esse evento maravilhoso que é a Convenção de Bruxos e Magos em Paranapiacaba. Ela é um grande expoente da bruxaria natural, né?
E ela ensina muita gente, assim, ela é importantíssima. Acho que algumas pessoas que acabam ficando muito conhecidas na mídia, né, como a Tânia Gori, por exemplo, às vezes as pessoas né, dentro do neopaganismo, do paganismo, bruxaria, nesse cenário, às vezes torce um pouquinho o nariz para pessoas que ficam conhecidas, que vão lá no programa ensinar um feiticinho para você fazer no dia de Santo Antônio, né? Mas eu acho que é bobagem, assim. Eu acho que ela tem bastante conhecimento e mais uma pessoa que sem ela a gente não teria uma série de coisas, né? Aquele evento de Paranapiacaba é maravilhoso. Você vai lá, você encontra as pessoas, tem uma série de palestras para quem está iniciando, então é fantástico, porque tem palestras sobre tudo quanto é tipo de tema ligado à bruxaria e à magia, e a pessoa pode conhecer tudo, e aí depois escolher o que ela quer estudar e tal. Então é importantíssima ela, muito bom. Bem lembrada, Aline, obrigada. Agora a gente vai para Larissa Dantas. Larissa, eu preciso entender melhor sua pergunta, se você quiser aparecer aí, porque ela está dizendo assim, acho que essa pergunta foi porque vemos mexicanos por aí impondo os fundamentos como dogma, e esse tipo de estudo, cabala, etc. É coisa para sacerdote, wicanos? Eu não entendi exatamente os mexicanos. Será que foi Não, é que ela está falando assim, ó, acho que essa um pergunta erro do foi... corretor? Ju, a pergunta é assim, ó. Acho que essa pergunta foi porque vemos wiccanos por aí impondo os fundamentos como dogma e que esse tipo de estudo, cabala e etc., é coisa para sacerdote. Ela está dizendo que existem wiccanos que dizem que cabala, hermetismo e tal, é coisa para sacerdote e que impõem fundamentos como dogma. Isso. Larissa, Exatamente. né? Tá Então, me ouvindo? Larissa, é que tô. É isso mesmo, é por causa do corretor que saiu assim. É exatamente isso, porque como a gente está começando, aí a gente vai procurar, por exemplo, eu sou de cidade pequena, vou procurar no YouTube, aí as pessoas ficam, né, pondo aquilo ali como se fosse dogma, sabe, que tem que ser assim, porque, sabe, você tem que montar um altar assim, assim, assado, tem que ter o cálice, tem que ter o caldeirão, e não sei o quê, e às vezes você se interessa por outras coisas e você fica meio receoso em estudar aquilo, você não sabe muito como se aplica, é difícil encontrar gente que saiba te orientar em relação a isso. Então a gente depois que a gente vai procurando mais sobre, a gente vê que quem tem esse estudo, começa a estudar essas coisas de hermetismo, cabala, etc., é a galera que já está no nível mais avançado, que são os sacerdotes, sacerdotisas, e a gente que está iniciando, a gente parece que para a gente só é possível mesmo fazer aqueles rituais básicos aos deuses e tal. Até por isso, se você quiser fazer um ritual mais elaborado, parece que você não pode, você tem que estar com cover, sabe? É tipo uma coisa muito assim, sabe? Muito... Bota até, parece que é um medo, sabe? A gente fica até assim, depois eu perceber que não é bem assim, entendeu? Meio que desmistificando muita coisa. Larissa, deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma diferença entre Wicca e outras vertentes da bruxaria moderna ou tradicional. Se você quer seguir um caminho wiccano, você precisa seguir dogmas. Você precisa fazer o ritual do jeito que está sendo dito e você precisa montar o altar wiccaniano. Então, você vai ter lá a figura do deus, da deusa, o cálice, o atame, o caldeirão, porque é uma ritualística religiosa. E como religião, existem os dogmas a serem seguidos. Obviamente que se a pessoa não quiser seguir, ninguém vai na casa dela, a polícia wiccaniana não vai na casa dela dizer que ela não tem, né? Mas é preferível
o sacerdote wiccaniano vai querer que a pessoa siga exatamente daquele jeito que está sendo dito, porque é uma religião. Como religião, ela tem dogmas e práticas pré-estabelecidas. Se você tem interesse por uma espiritualidade bruxa, moderna, parecida com o Wicca, mas que não seja tão fechada, aí você tem como procurar grupos ou tradições que estão ligadas à bruxaria eclética, à bruxaria moderna, mas que não é wiccaniana, como eu falei para você, que era o meu coven, por exemplo. A gente faz os rituais da roda do ano, a gente tem o Deus e a deusa como figuras importantes dentro do nosso culto, a gente faz os esbás de lua cheia, mas tem uma série de determinações da Wicca que a gente não segue. Então, a gente não vai dizer que a gente é wiccaniano, entende? Essa é a diferença. Então, depois, se você tiver interesse, se você falou que você mora numa cidade pequena e que você procura no YouTube, procura o canal da Lua Serena. Porque a Lua, ela tem essa espiritualidade pagã, num caminho espiritual da bruxaria, bem parecido com o meu, na verdade, e ela tem muito conteúdo. E ela ajuda muito as pessoas que estão começando, porque o conteúdo dela é muito fácil de entender e tudo mais. E aí eu acho que você vai conseguir achar, de repente, outras possibilidades aí para o que você tem interesse. Não sei se ela é sua aluna, Ju? Não, não é. Acho que deve ter vindo pela Não. comunidade, né, Larissa? Larissa, também Isso, tem foi a da Juliana. comunidade, sim, eu sou madrinha do CDH. Você é do CDH. Muito bem, eu tinha visto. Eu acho que eu não vi. Você pegou lá na bruxaria, né? Isso. Tá. Então, aí tem. Então, você consegue ir ali no canal da Lua. Se você quiser também, você pode ver aí com a Juliana. A Juliana dá uns cursos também e tal. Mas lá no canal da Lua, para você começar a ver e tal, eu acho que é bem interessante. A terceira coisa que eu tenho para te falar é assim. Você vai ter, por exemplo, ali no CDH, os meninos, eles passam alguns rituais para fazer, né? Eles dão algumas sugestões, tal, aí ligado bastante ao hermetismo, né? E ao ocultismo, tal. E são rituais seguros, porque o Léo e o Bruno, eles são extremamente responsáveis. Então, o que eles passam para as pessoas, certamente são coisas que, se a pessoa é mais iniciante, ela pode fazer, se a pessoa tem mais tempo, ela pode fazer, porque eles não iriam passar nada que não fosse ok de você fazer, mesmo sendo mais iniciante. Mas essas coisas, elas são muito complicadas, né? Então, eu sempre digo assim, muita calma. Quando você fala assim, eu quero fazer um ritual mais elaborado, vai fazendo o mais simples e vai subindo, porque assim você vai ter um esteio, sabe? Porque às vezes a gente quer começar a fazer as coisas, porque é normal a gente querer fazer. Eu mesmo meti as caras várias vezes fazendo várias coisas que hoje em dia não recomendo para as pessoas do meu coven fazer o que eu fiz, entendeu? Mas às vezes a gente corre uns riscos desnecessários, sabe? Vai mexer com determinados tipos de energia, né? Então eu sugiro isso, que você dê uma pesquisada, procure. Se você tiver interesse na bruxaria, se você quiser, depois me manda recadinho lá no grupo e eu te dou algumas sugestões também, para você ir estudando, sabe? E conhecendo, para depois você poder falar, não, eu quero praticar a bruxaria moderna. Eu quero praticar a bruxaria tradicional. Eu quero ser wicana. Eu quero ser ocultista, não quero saber de bruxaria. Entendeu? Sim. Obrigada, Blesses. Blessed be. Mais alguém? Gente, a gente já está aqui há 2 horas. Então, é isso, né? 1 hora, 2 horas. Eu não sou muito boa com números, vocês sabem. Vocês têm mais perguntas? Gente, eu tô lá no Eleusis Arcádia, Eleusis _ Arcádia.
Eu estou lá no grupo de bruxaria do Conhecimento da Humanidade, que na verdade já não é mais Conhecimento da Humanidade, está aberto. Aline, eu posso pedir uma gentileza para você? Você pode colocar o. Cadê a Aline? Será que ela já foi? Não, acho que ela tá aqui. Tá aí, Aline Andrade. Você pode colocar o Aline Monteiro. Cadê? Acho que ela já foi. Ou a Aline Andrade, se pudesse não se importar de me fazer essa gentileza, de colocar, ou até a Larissa, alguém que puder colocar o link para o grupo de bruxaria que a gente tem no Telegram, que é livre, todos podem participar. Obrigada, Aline. Se você quiser, quem quiser entrar lá, a gente fica batendo papo, tá? A gente não é aula, não é nada, mas a gente bate papo, a gente fala de ritual, a gente fala de feitiço, a gente fala da vida bruxa. Aí, se vocês quiserem também, podem entrar lá que a gente continua o papo. Podem me chamar lá também no Eleusis Arcade. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês. Eu vou passar os recadinhos, então. Vamos lá. Amanhã a gente tem às 18 horas a Jamile, que vai falar sobre o tema menopausa, e ela é de ginecologia natural. Então, é bastante interessante, né, para aprendermos mais aí sobre esse assunto que serve a todas, apesar do foco ser a mulher sábia, essa vertente, né, que é um tema bastante importante. Chamem os amigos, amigas para ver. Na segunda-feira, a gente tem a Vanessa Saad, que vai falar sobre Lilith. A Vanessa faz umas vivências com Lilith muito interessantes também. Ela tem um curso e tal, vai ser muito legal. Na segunda-feira, por conta da mudança da lua, então vai ser às 19 horas. Depois a gente vai ter dia 20 a Pietra. Depois a gente tem dia 22 ainda a Adriana. A Lua Serena vai falar no dia 23 às 16 horas. Então a gente vai ter ela aqui falando também, tá? E depois a Lua Serena e a Petrúcia. E a Paty. Se alguém, Cássia? A Petrúcia. A Patrícia. A gente vai... E a Paty. E Isso, a Patrícia vem também. Isso, vem também no dia 28, que a gente vai ter esse círculo online para falar sobre bruxaria. Nesse dia a gente vai ter esse dia para falar sobre, então venham, por favor, participem, vai ser muito legal, a gente vai estar fazendo um círculo. A gente vai falar de bruxaria, a gente vai falar do papel da mulher na bruxaria desde a era paleolítica. A gente vai falar da bruxaria hoje, a gente vai falar de bruxaria pra caralho. Então venham. Vai ser muito legal. Dia 29, a gente tem a Carlinha comigo, que vai ser o Cozinhando com Belu, que a gente vai cozinhar. O prato são ovos no purgatório. E a gente vai cozinhar e conversar a respeito de sagrado feminino versus bruxaria. Vai ser muito legal também. E acho que são esses recados a respeito do nosso simpósio. Agradeço a presença de todas vocês. Lembrando que quem está na comunidade Amas Veritas recebe todas as informações primeiro, tá? Não só desses eventos, como de outros eventos também, porque eu tenho ações de Yoga Witch, inclusive vou fazer propaganda aqui do nosso moletom, que está com promoção para quem é da comunidade, né? E a gente tem as aulas de Yoga Witch também nas terças e quintas-feiras às 17 horas, para quem quiser participar. Pode ser bruxa tradicional, bruxa eclética, qualquer bruxa pode participar, até quem não é bruxa também, mas se quiser ter a possibilidade de vivências com as deusas, né? Então vocês me procurem que eu passo as informações. E é yoga, o yoga é o Swastika, não é outro yoga, não é um yoga inventado, né? Mas é o meu trabalho dentro da junção das técnicas do yoga com a bruxaria. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim,
Inscrições abertas para a Jornada Amas Veritas, que foi o que deu início a esse simpósio. A Jornada Amas Veritas é um acelerador evolutivo no qual a gente trabalha as técnicas também do yoga com as vivências, mas é um aprofundamento para trabalho dos chakras. Então é bastante interessante, mas tem que estar muito disposto a querer fazer, porque realmente é forte o trabalho, né? É muito legal. E o Alguém curso ABC da bruxaria. Um trovão lascado aí, hein, Fernanda? Caraca! Deve ter sido. Foi por aqui. Aqui também, nossa. Chegou aí também, né, Ju? Chegou agora. Que a Fê tá aí no Campeche. Para quem não sabe, eu moro em Florianópolis, Ilha da Magia. E quando a gente tiver passado essa fase aí de pandemia, vamos ter eventos aqui, tá? Então, também fiquem ligados lá na Amas Veritas. Amas Veritas e Yoga Witch Store, vai ter coisas aqui acontecendo. Trilhas das bruxas, porque, né, tem muita... Agora sim veio o trovão aqui. Agora sim. Salve Thor, né? Mas, como eu estava dizendo, a ABC da bruxaria ainda tem lugar ainda para quem quiser fazer. É uma introdução para quem está iniciando os seus estudos. Então, traz um monte de informações aí para quem quer conhecer mais a respeito do caminho mágico. Meninas, foi um grande prazer estar por aqui. O link do Amas Veritas, Thaís, deixa eu te mandar. Pera lá, como é que eu vou mandar isso agora? Gente, senhor, não sei te mandar, você tem que falar no Yoga Witch. Aqui no chat, a Eva fez a gentileza de colocar o link do grupo do Telegram, tá? Do grupo de bruxaria que a gente tem lá no Telegram. Então, estão todas convidadas a se juntar a nós. Ele foi criado num primeiro momento como um grupo do Conhecimentos da Humanidade, né, que é aquele canal do YouTube que a gente, aqui eu, a Eva, a Aline, a gente é madrinha, mas hoje ele é livre, então quem quiser entrar pode entrar. O link para a comunidade está na bio do Instagram Yoga Witch Store. Então, vocês entram lá no Instagram e vão no link da bio e vocês entram direto para a comunidade Amas Veritas. Eu dou aulas de Yoga Witch sazonais também, nas mudanças, nos equinócios e solstícios, então tem sempre alguma aula especial. A Eva colocou ali um link que eu não sei de qual que é, se foi o da Cássia ou se foi o outro. Mas tá tudo bem. As meninas do grupo da bruxaria, é do link do Amas Veritas. Tem umas meninas do nosso grupo de bruxaria que entraram no Amas Veritas. Então tá. Elas então estão nos dois. Tá. Então lá assim, sempre vai ter alguma coisa acontecendo mesmo quando o simpósio acabar. Que talvez até tenha outras versões aí do simpósio, porque, gente, tá tão legal e tem tanto assunto, né? Então, é bem provável que eu traga as pessoas tudo de novo. Ou até mais pessoas. Vamos ficar falando de bruxaria, gente, para vocês. Então, assim... Obrigada. Ju, obrigada pelo convite, viu? Foi uma delícia estar aqui com vocês nessa noite de sexta. Obrigadão. Né, gente? Tô lá, tá? Lá no grupo de bruxaria e tô lá também. no... Obrigada a todas as participações. Eleusis Arcádia. Só procurar se vocês quiserem. Um beijo. Muito bom. Tá bom. É isso aí. Freia Day. Arrasou. Tchau. Beijo, gente. Bliss the Bom fim de... Tchau. Tchau. Beijo.